Então, agora vamos começar. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, lograste, Senhor, que alguém falou conosco, que chegou entendendo o dever que nós não podemos entender se não há quem prega. Ora, Senhor, também para várias pessoas que não estão aqui hoje nós por causa de doença. Várias pessoas, Senhor, passam por gripes, febres, etc., Senhor. Estamos orando para essas pessoas. Também que o Senhor guie também as pessoas presentes aqui. Em teu nome. Amém. Nossa passagem aqui apresenta uma ideia, mais uma ideia sobre santificação. No versículo 20 nós lemos: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se viveis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não mansueis isto, não proves aquilo, não toques aquele outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Estamos ainda no livro de Colossenses, olhando sobre a santificação dos santos e a primazia de Cristo. Os santos são os crentes em Jesus Cristo, e santificação é aquele processo de crescimento, as pessoas salvas. Esse crescimento a Bíblia chama santificação. Como que eu posso crescer? Mesmo versículo que temos dito várias vezes. Ora, como recebeste Cristo Senhor, Jesus o Senhor, assim andai nele. Da mesma maneira que eu aceitei Cristo pela fé, assim eu vou crescer pela fé. Pela graça, mediante a fé. É simples assim, mas o diabo já inventou em não sei quantas maneiras para pessoas pensarem em ou a salvação, o crescimento. Já vimos olhando em raciocínios falazes, filosofias, tradições, legalismo, misticismo, e hoje vamos terminar esse estudo com asceticismo. Asceticismo. Essa é uma ideia que às vezes é popular, às vezes não é tão popular. Muitas vezes é associada com legalismo, mas não é a mesma coisa. Ela é a crença que tudo que eu gosto é ruim. Tudo que é da carne é mão. Tudo que é física não presta. Essa ideia que se tudo que eu gosto eu tenho que eliminar. O dicionário vai usar esse tema, dizendo asceticismo é uma doutrina, uma filosofia que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. A ideia ensina que a pessoa ganha espiritualidade, a pessoa torna-se mais espiritual por dizer não a algumas coisas da carne e desejos pessoais. E é difícil entender isso, porque tem muita coisa que é parecida com isso, Nós já vimos o versículo 23. As quais, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, falsa humildade, de rigor, ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. É sútil, muito sútil, porque a abstenção de prazeres deste mundo parece coisa positiva, parece coisa que eu preciso fazer, porque Jesus disse: negar a si mesmo, pega a sua cruz e me segue. Mas existe uma diferença entre uma ideia e outra, e vamos ver essa, que não é a mesma coisa de negar a si mesmo, pega a cruz e segue Jesus, e dizer não a essas coisas. Antes de continuar, vou ler 23, em outra tradução, corrigida, porque acho que esclarece um pouco dessa ideia de culto de si mesmo. Ela pega devoção voluntária, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. E essa ideia só aparece uma vez em nossas Bíblias, devoção voluntária, ou coisa só aqui, que literalmente é culto que alguém inventa e prescreve para si mesmo. Asceticismo vai focalizar em autodisciplina e não focaliza em Cristo. Eu preciso
ter autodisciplina. Eu preciso negar coisas, mas eu preciso também focar em Cristo. O asceticismo só pega só um lado sem olhar do outro. Talvez a melhor maneira é para dar exemplos modernos, porque tem vários exemplos modernos que podemos pensar nisto. O mano de São Francisco, estou no bairro São Francisco aqui, Francisco de Assis, começou uma ordem franciscana na Igreja Católica e tem esses 3 nós de pobreza, castidade e obediência, que ele usou para essa. Pela pobreza, a pessoa está dando um voto que nega voluntariamente ser dono de bens materiais. Pelo voto de castidade, a pessoa pega um voto de nunca casar, passa o tempo da sua vida solteiro. E para a obediência, a pessoa está submetendo uma ordenança, uma ordem de outras pessoas guiar ele na sua vida. Esses votos são nada mais do que asceticismo, negações. Nada mais do que isso. Não existe nada mal em desejar ser pobre. Não é nada mal em decidir não ter bens. Com certeza existem problemas com o materialismo. Mas por submeter ao voto, por submeter a esse voto, a pessoa não torna-se mais espiritual. Não torna-se mais espiritual. É uma crença que, porque eu fiz isso, eu sou mais espiritual. Mas até um crédulo pode pegar esses 3 votos. E um crédulo não pode ser espiritual porque nem nasceu espiritualmente falando. Pessoas mortas não podem crescer espiritualmente. Não é errado ter pobreza, ser solteiro ou submeter uma ordem. Eu morei 3 anos em Canidé. Eu vi muita coisa lá, morando lá. Pessoas praticando asceticismo. Eles chegaram para pagar votos ao Santo São Francisco. E as viagens iam incluir: eu vou negar os confortos de viagem, vou ao pé. Eu vou negar os confortos de sapatos, vou sem sapatos, descalça. Eu vou negar a conforto de andar de pé, eu vou de joelho. Pessoas estavam negando si mesmo várias coisas, conforto de sapatos, descalços. Algumas pessoas levam cruzes, levam pedras, levam pesos, pensando que essa dedicação, essa demonstração ia ganhar favores com o santo e ganhar méritos com Deus, e isso é mais santo do que aquela pessoa que andou de ônibus, aquela pessoa que chega no carro de conforto, voluntariamente infligindo dores, pensando que essa ia criar uma santidade nele. Essa é a filosofia da Quaresma. Os 40 dias antes de Páscoa, vou negar alguma coisa. Em grupos não católicos, asceticismo é visto em jejuns, vigílias, evitar usar de maquiagens, acessórios, adorno, tecnologia modernas. Outras pessoas negam carnes, vão ficar comendo só verduras. A lista de proibições pode continuar. Mas a ideia é que pessoas fazem isso pensando que eu estou evitando uma coisa do mundo para ser mais santo. E temos que pensar para aí. Será que santificação, pela definição, não é separação deste mundo? É. Santificação é uma separação deste mundo, mas também não é separação para Cristo. Mas não é somente separação deste mundo. Santificação é aproximando a Jesus. E outra pessoa pode dizer, para aí, como é que dizer não a um prazer deste mundo pode ser um alerta perigoso para o crente que foi mandado negar a si mesmo, pegar sua cruz e seguir Jesus? É preciso entender essa filosofia entre asceticismo e equilíbrio entre o princípio de negar a si mesmo. O que temos em Mateus 16, 24? Jesus disse, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 14 também diz quase a mesma coisa. E qualquer que não tomar a sua cruz
e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E em Colossenses, nós lemos: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não monteis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Note o que está proibido aqui, em versículo 21. Isto, aquilo, aquilo outro. O que é isso? Versículo 22 esclarece: são coisas que com o uso são destruídos. Coisas que são destruídas com o uso. Então, o que está sendo negado são coisas que eu posso pegar, objetos, prazeres, materiais, bens, confortos. Essa que Colossenses está falando sobre cuidado com a negação dessas. Mas eu preciso entender que o inimigo que reside em mim, não o material. O inimigo é meu espírito, é o eu mesmo, meus desejos, minha natureza pecaminosa. E quando o verdadeiro discípulo de Jesus nega a si mesmo, ele não está negando coisas que podem ser destruídas com o uso, ele está negando a sua própria vontade. Jesus já, antes de pegar a cruz, diz: Senhor, se possível, tira de mim esse cálice, mas não o que eu quero, mas sim o que tu queres, Senhor. Essa é a ideia de negar a si mesmo e pegar a sua cruz. Não o que eu quero, e sim o que Deus quer na minha vida. Porque eu vou dar a Jesus a preferência. Eu vou dar a Jesus a primazia. Senhor, escolha o que eu vou fazer. Ele não está dizendo não às coisas materiais, está dizendo não a si mesmo, seus desejos com isso. As vontades pessoais para submeter a Cristo. A cruz que eu levo não é pessoas inventam, não é? Não a minha sogra, não a doença, não o patrão impossível. A cruz que eu levo não é pobreza, é nada física. A cruz não refere de dificuldades em nossas vidas. A cruz é simbólica de assassinar, mortificar, matar. E o discípulo de Jesus precisa fazer diariamente isso: matar si mesmo. Pendurar eu na cruz. Pendurar a minha vontade, os meus desejos. Não sou eu que vivo, mas Ele que vai viver em mim. Não vou seguir mais o que eu quero, porque essa pessoa já morreu com Cristo. Assim eu vou seguir Jesus. Então a diferença entre asceticismo e negar a si mesmo é o que primeiro nega as coisas físicas, que podem ser destruídas, e o segundo está negando o inimigo interno, negando a si mesmo. Pega essa para entender, talvez, no contexto moral. Todo mundo sabe que os desejos sexuais são normais. Deus criou homem e mulher. Deus criou nossos hormônios. Deus estabeleceu o casamento. E o diabo perverteu o sexo. Homens caem em imoralidade, adultério, fornicação, pornografia, músicas sensuais, danças sensuais, vestuário sensual, piadas imorais, namoro indecente, a lista continua. Sexo em si não é mal, mas a perversão do sexo do diabo faz muitas coisas pecaminosas acontecer. Deus disse que eu devo fugir da imoralidade e paixões da mocidade. Ou, em outras palavras, eu tenho que crucificar os meus desejos e não andar pervertindo disso, é? E o asceticismo extremo vai dizer: então eu vou lá num monastério,
Eu não vou ver mulher, não vou ver revista, não vou ver televisão, eu não vou ouvir música, dança, pornografia, vestuário. Pronto, elimina tudo. Mesmo assim, o pobrezinho sozinho pode ficar sonhando, porque ele não pode fugir de si mesmo. Ele pode ficar cometendo adultério no seu coração, diz porque ele não pode fugir de si mesmo. Colossenses 2:23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Por quê? Porque não pode fugir de si mesmo. Fugir de tantas coisas. A isolação não faz aquela pessoa mais espiritual. Nem pode apagar um incêndio de dentro. E não é necessário ter fé em Jesus para fugir para o monastério. O incrédulo pode fazer isso. Ele pode evitar de ver tantas coisas, mas essa não muda o seu interior. Então não é espiritualidade. A pessoa que coloca Jesus na primazia da sua vida vai querer fazer tudo que honra a Deus na sua vida. Então essa pessoa vai olhando a Bíblia, ele vai dizer, eu vou jogar fora essas revistas. Não porque o pastor mandou, não porque tem uma lei, não porque é proibido, mas porque não honra Jesus. O que motiva ele é Jesus, não a minha vontade e a sua. Ele vai jogar fora aquelas músicas, não porque ele precisa fazer para tornar-se santo, mas porque ele está vendo que essa não honra Jesus, eu quero eliminar essa da minha vida. Então, às vezes, a coisa eliminada pode ser a mesma coisa, mas não é só querendo isso, mas o que me motiva é eu quero colocar Jesus em primeiro lugar. Não porque existe uma regra, um versículo, um mandamento, mas que eu quero agradar ao Senhor. A pessoa diz, seu namoro vai ficar de forma que o mundo não reconhece, mas a pessoa não estranha, não sente falta, porque está focando primeiro em Jesus. Jesus tem a primazia e não namorado ou namorada. Jesus tem a primazia e essa vai ser evidente em vestuário, leitura, músicas, conversas, até o que acontece no casamento. Como que a pessoa vai conseguir fazer isso? Já falamos, ora, como recebeste Cristo como Senhor, assim andai nele. Pela graça, mediante a fé, que a pessoa olhando para Cristo vai dizer, não quero mais isso na minha vida. Antes de continuar, essa pergunta. As pessoas fazem a pergunta, é errada fazer um voto e abster de alguma coisa? Não, não é errado isso não. No Velho Testamento, Deus deu até instruções especiais para pessoas que querem fazer um voto. Especialmente é notável o voto do Nazareu. O voto do Nazareu, a pessoa ia dizer, eu não vou pegar qualquer coisa da videira, eu não vou cortar os cabelos e eu não vou tocar um animal ou pessoa morta, cadáver. E tem muitas instruções, e já que Deus estabeleceu votos, até o voto do Nazareu, Deus outras instruções, várias coisas no livro de lei, não é errado fazer, mas fazer o voto não faz a pessoa mais espiritual. O propósito do voto foi para dedicação, consagração para uma obra específica. Geralmente foi 30, 60, 90 dias e depois a pessoa quebrou o voto e coisa assim, às vezes prolongados, Votos no Velho Testamento nunca foram dados ou nunca foram prescrevidos para um passo de ser mais santo. Fácil se torna-se mais santo. Nunca foi feito. De vez em quando temos um voto para a vida. Samuel, Sansão, João Batista.
João Batista foi consagrado para ser mensageiro anunciando Jesus. Sansão foi consagrado para ser o lutador contra os filisteus. É a história de Sansão muito conhecida. Sansão pegou o voto de Nazareu. Por isso que não cortou o cabelo, por isso que não tocava coisa da videira e animais. Eu faço menção porque é óbvio que o voto que Sansão levou não fez ele mais espiritual, não. De fato, a sua queda foi antes do corte de cabelo. Bem antes. Fazer voto não fez ele mais espiritual. O externo não santifica o interno. O externo não pode transformar o interno. E essa é a mensagem de Colossenses. O externo não toque isso, não prove isso, não faça aquilo outro. Não pode mudar o meu interior. Asceticismo é muito ligado com legalismo. Porque pessoas dizem não toque e querem que outra pessoa também não toque e inventam uma lei. Quem é muito bom nisso são os fariseus. Fariseus querem com muito legalismo, junto com asceticismo. Não pode, não pode. Até é comum no nosso dia que pessoas perguntam, na sua lei posso? Você nega de quê? Esmalte, brincos, bermudas, futebol, negando-se coisas. Perguntas e frases dessas já mostram que legalismo, asceticismo são muito ligados. Porque até mexeram, infelizmente, com a definição de cristianismo. O diabo fica alegre, porque assim ele engana pessoas a pensar, se eu evito essa, eu sou quase crente, eu estou me tornando-se espiritual. Pessoas fazem perguntas com curiosidade, saber. Porque eles dizem, eu acho bom ser crente, mas o que vai me custar para ser crente? O que vai me custar? Uma boa pergunta. O que custa para ser discípulo de Jesus? Temos uma resposta bíblica que diz, a vida cristã não vai lhe custar nada, pois é totalmente de graça. É verdade? Não vai custar nada porque é de graça, mas ao mesmo tempo, resposta bíblica, a vida cristã vai lhe custar tudo. Porque você precisa morrer para a carne. Jesus deseja que você ofereça seu corpo com sacrifício vivo. As duas ideias não contradizem um do outro, não. Todas duas são verdade. Todas duas. O equilíbrio verdadeiro no entendimento da espiritualidade é perceber que espiritualidade não é um resultado de normas, de obediência, de leis externas, coisa que vai me mudar dentro. É uma coisa que vai de dentro para fora, uma mudança interna, pela fé. Que em Cristo, meu velho homem já morreu. O resultado disso é que eu desejo servir o novo mestre com todo o meu coração, toda a minha força, todo o meu entendimento. E o resultado dessa mudança pode aparecer com a aplicação de regras colocadas por fora, mas não é, porque é diferente. Resumindo, Colossenses 1 e 2, em Colossenses 1, entendemos que Jesus me salvou através da sua morte na cruz. Pela fé, foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Pode dizer que Jesus me tirou do sujeito do pecado. Já cantamos que eu era no sujeito do pecado, é? Colossenses 1 e 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. 1 e 20, o que havia feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, que sobre a terra, que nos céus. A mensagem de salvação é Jesus tirando as pessoas das trevas, colocando a luz,
não por méritos, não por qualquer coisa que eu possa fazer, e sim confiando totalmente no que Ele fez na cruz. Ele me tirou, Ele me lavou. Versículo 20, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é nos céus. Mas Ele não me lavou para eu ficar amassada do mesmo jeito que era antes. Ele quer me santificar. Ele deseja me santificar. Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele quer me apresentar um santo. E essa santificação, esse processo de mudar, não é por raciocínios falazes. Versículo 4, que nós lemos: assim digo para que ninguém vos engane por raciocínios falazes. Não aquele livro de instruções, não o que seu coach está dizendo, não a passando por 12 passos. Nada pode substituir Jesus Cristo. O livro de instruções que você parecer mais bonito. Não é por filosofias. O ferro de engomar pode até fazer você parecer mais bonito, menos nessa blusa aqui. Menos amassado, mais bonito, mas não faz você santo. Não é por tradições. Tradicionalmente, essa coseta vai fazer a figura que você precisa ser. Religião pode dar uma forma de piedade, mas não pode mudar você de dentro para fora. Não é legalismo representado por pregadores pendurados, Essa lei aqui, essa lei aqui, essa lei aqui, essa lei aqui vai lhe esticar para você parecer mais bonito. É mais bonito que era na sexta, mas não é viva. Tanto faz o número de leis mudanças são exterior. Não por misticismo, escondido atrás de experiências, enganado. Eu vi um anjo, falei em línguas, eu tenho recebido uma bênção. Nada disso pode mudar por dentro. E também não é por asceticismo. Eu me colocando atrás de um grade que diz: não vou tocar, nem vou aproximar. Essas restrições dessa gaiola que eu me coloquei dentro, barrando de contato com o mundo. O que é? É isso. Eu preciso deixar Cristo me encher. Deixar Cristo ficar de dentro de mim, o Espírito Santo enchendo a minha vida. Deixando Ele ter a primazia. Dizer não para a sua vontade. Deixar Cristo entrar e encher de dentro para fora, que é o seu Espírito Santo. Colossenses 2:6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados. Nele estáis aperfeiçoados. Ele é cabeça, todo principado e potestade. Eu estou aperfeiçoado em Cristo. Em Cristo. Eu preciso submeter a Ele e pronto. Pela graça, mediante a fé, Ele vai transformar por dentro para fora. Não é instantânea, não. É tempo. É uma decisão diária de pegar a minha cruz, de negar a mim mesmo, tomar a cruz e dando Ele a primazia diariamente. Sim, Senhor, isso, não a minha vontade, sim a sua vontade. É isso que santifica. Vamos ver mais em Mata o Velho Homem na próxima vez, em capítulo 3. Mas vamos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e olhar para dentro mesmo. Estou sendo enganado por alguma coisa de fora, uma filosofia, tradição, ou asceticismo, negando coisas
e não estou permitindo Jesus encher a minha vida. Você pode identificar uma mentira, uma filosofia, uma religião que está confiando em vez de Jesus Cristo? Você diz, estou identificando. Ore para mim que eu preciso dar Cristo primazia. Tem alguém? Pode baixar as mãos. Tem outra pessoa? Estou vendo. Eu estou precisando dar Cristo a primazia na minha vida. Não por tentar negar essas coisas, e sim por focar em Jesus e negar a eu mesmo. Várias pessoas têm levantado as mãos. Graças a Deus que Deus está agindo com o nosso meio. Vamos focar em Jesus. Senhor Deus, eu oro, Senhor, agradecendo o Senhor pelo que foi feito na cruz. Ó Deus, ajuda o Senhor, dá o Senhor a primazia em nossas vidas. Ajuda o Senhor a negar a mim mesmo. E não pensar em só negar coisas físicas, prazeres, e sim negar a própria vontade. Dizer, sim, Senhor, eu preciso dar o Senhor, primeiro, segundo, todos os lugares na minha vida, a primazia. Ajuda o Senhor. Várias pessoas estão dizendo, eu estou identificando alguma coisa na minha vida que está impedindo isso, alguma coisa que eu estou não permitindo o Senhor. Ajuda o Senhor, todos nós, focar em Jesus Cristo, para tua honra e tua glória, Senhor. Amém.